Olá, gente. Beleza? Iremos dar continuidade à isomeria. Hoje veremos a isomeria geométrica, conhecida como cis-trans. A isomeria geométrica ela é um tipo de isomeria espacial. Na aula passada nós vimos a isomeria plana. Já aqui a isomeria espacial, as estruturas são diferentes no espaço, onde nós temos dois tipos de isomeria espacial, a geométrica e a óptica. Então hoje iremos ver isomeria geométrica. Antes de falar sobre isomeria geométrica, iremos falar sobre feromônios, o cheiro do amor e a isomeria. O que são feromônios? Vocês já ouviram essa palavra em biologia, o professor deve ter comentado. Então, feromônios são substâncias químicas secretadas por um indivíduo e que permite a sua comunicação com outros indivíduos de mesma espécie. Então, eu tenho isso, os feromônios. A mensagem química transmitida pelos feromônios tem alguns objetivos, como alarmar, que é o caso da abelha, né? Agregação, no caso da formiga, né? Se você observar, a formiga sempre segue aquele mesmo caminho, devido à produção de feromônios exposta, beleza? Nós temos defesa, ataque, os cachorros, acasalamento. Então, nós temos vários tipos de objetivo que estimulam a presença dos feromônios, beleza? Os insetos são os que mais liberam esse tipo de composto químico, né? Mas não só eles, os mamíferos também, eles expelem esses feromônios. Um detalhe importante é que cada espécie de animal produz um feromônio diferente, ou seja, membro da sua própria espécie, né? A abelha, quando ele espelha o feromônio que está sendo atacada, né, com relação à sua defesa, somente elas sentem aquela presença daquele feromônio. Nenhum outro espécie de animal pode sentir a presença do feromônio. Então, vou ter isso aí. O feromônio ocorreu da seguinte maneira, interessante. Um pesquisador produziu um composto químico no objetivo de atrair os machos. Só que o que é que aconteceu? O composto que ele produziu não teve esse efeito de atrair os machos. Aí, como é que pode? Como é que ele não atraiu os machos? Se é a mesma fórmula, esse composto de cima é o mesmo de baixo, tem a mesma fórmula aí, ó. Por quê? Por que isso não aconteceu? Ou seja, tudo isso deve-se ao tipo de isomeria chamada geométrica ou cis-trans. A isomeria geométrica ou cis-trans, ela pode ocorrer em dois casos. O primeiro caso é em compostos com dupla ligação. Eu vou ter que ter uma dupla ligação. E em compostos cíclicos. Vamos ver no caso de compostos com dupla ligação. Eu tenho que ter C dupla C. Para ocorrer isomeria geométrica, eu tenho que ter C dupla C. Onde cada radical, ou ligante, melhor dizer, cada ligante ligado ao carbono da dupla, eles têm que ser diferentes, ó. O lado de cima tem que ser diferente do lado de baixo. E, não é ou. E o outro, os dois ligantes, também tem que ser diferente. Um detalhe, esses dois lados aqui, ó, olha só, eles podem ou não serem diferentes. Isso não vai atrapalhar nada, não. A condição que nós temos é o lado de cima ser diferente do lado de baixo. Cada um cuide da sua ossada. Olha, ó, beleza? Então, para mim ocorrer isomeria geométrica, eu tenho esse caso. Onde, detalhe, eu tenho aqui esse composto aí, ó. Quando você vê uma dupla, você monta logo do jeito que estava no slide anterior. Você muda aí, ó. Você vai botar C dupla C. Aí eu tenho CH3 aqui e tem um H aqui, ó. E aqui CH3 e H. Qual a diferença desse pro outro? Qual é a diferença?
Se eu passar um plano aqui, ó, no meio da dupla, se eu passar num plano, ó, olha só, eu tenho CH3 em cima e H embaixo. CH3 em cima e H embaixo. Vou passar um plano no outro, olha, ó, CH3 e H. H e CH3. Olha aí, olha qual a diferença de um para o outro. A diferença são dos ligantes. Um ligante desse primeiro, se eu passar o plano, está no mesmo plano, olha, ó, mesmo plano, ó, do mesmo lado, ó. Já o outro, ó, foi invertido, ó. Vou ter os dois maiores ligantes estão de lados opostos. Então a gente vai chamar esse ligante de cis. A palavra cis significa do mesmo lado, do latim. A palavra trans significa de lados opostos, através do plano. Então vou ter isso aí. Então a isomeria geométrica, por isso que ela é considerada cis-trans. Cis, quando os dois ligantes, os dois maiores, estiverem do mesmo lado. O trans, quando os dois maiores ligantes estão de lados opostos à dupla ligação. Você pega C dupla C e passa um plano entre eles. Ó. Então vou ter isso aí. Aí aqui diz, a estrutura que apresenta os átomos de hidrogênio no mesmo lado do plano é a isomeria cis. Não vamos dizer de hidrogênio não, viu? Aqui. Ou seja, é onde tem maior número atômico. O 7 seria maior número atômico. Você vai pegar qual dos dois lados que tem maior número atômico. A estrutura que é apresentar os átomos de hidrogênio em lados opostos do plano é forma trans. Então vou ter isso aí. Onde eu vou ter, se você observar aqui, ó, o plano aqui, eu vou passar aqui uma reta, então vou ter, ó, os dois aqui, ó, os dois maiores estão do mesmo lado, então aqui é cis. Os dois maiores estão de lados opostos, então trans. Então dessa forma que eu diferencio o cis do trans. Nos compostos cíclicos, já no ciclo, né? Olha só, ciclanos não é com dupla, cuidado, não confunda, não tem que ter dupla, é ciclano. Do mesmo jeito, eu tenho que ter no mínimo dois carbonos com ligantes diferentes, no mínimo isso. Outro lado, dois carbonos com ligantes diferentes, cada um. Aí eu passo o plano e pergunto, qual dos dois tem maior número atômico? Olha só. O hidrogênio, eu tenho um hidrogênio aqui, e em cima eu tenho 3 hidrogênio mais o C, então o maior é esse daqui, ó. Vou para o outro lado, qual é que é o maior número atômico? O de baixo. Então, os dois maiores estão de lados opostos, então daqui é trans, ó, que é o trans. Passo o plano aqui, os dois maiores estão do mesmo lado, então é o cis. Então, para ocorrer isomeria geométrica, são esses dois casos. Existem outro caso, que é a exceção, que depois eu irei falar. Certo? No caso de não existirem dois átomos de hidrogênio nos carbonos de uma dupla ligação, aí o PAC recomenda-se a utilização do Z ou E. Olha só, a gente vai trocar o cis e o trans por Z ou E. Se vocês observarem no início, eu disse que seria isomeria cis ou transe. Observe que, se você observar, ou seja, cis é com S ou é com Z? Olha, ó, cis ou Z. Transe, vocês viram que eu falei transe, ó, por quê? Trans, ou trans é. Olha, ó, então vou ter isso aí. Que, na realidade, significa a mesma coisa, só que esse cis trans significa em latim. E o Z e o E significa em alemão aqui, ó. Do mesmo jeito. Z significa juntos, que seria o cis. Ó, E, opostos, através de, que é o trans. E quando é que eu posso usar o cis ou trans, ou o Z ou E? Quando é que eu posso usar? Qual a diferença? Ele está querendo dizer, por exemplo, se eu tenho esse composto aqui, ó. Eu tenho esse composto, ó. C dupla C. Aí eu passo um plano entre eles. Vou passar um plano e vou perguntar. Qual dos dois é maior? Olha só. Então, aqui já é diferente, ó. Aqui eu já tenho um cloro diferente, ó. Já vou ter um cloro diferente. Eu não vou ter o H. Eu não vou ter os ligantes iguais.
Então eu vou usar, não vou usar mais o cis e o trans, e sim o Z e o E. E vou perguntar, qual dos dois tem maior número atômico? Aí o número atômico do carbono é 6, o número atômico do carbono. Do cloro é 35, do cloro. Né? 17, desculpa. Do cloro é 17. Então qual é o maior? O cloro. Então o lado maior é o cloro. Qual dos dois é maior? Que eu não vou nem olhar. CH3, ó. Então, os dois maiores estão lados opostos. Então, eu não vou usar mais o trans, e sim o E. Lados opostos é o E. Trans é. Aí eu vou ter o exemplo aqui, ó. Eu passo um plano aqui. E qual dos dois é maior? O cloro. Qual dos dois é o maior? O CH3. Então, é cis. Né? Só que aí, no caso, eu não vou usar o cis, porque os ligantes são diferentes. Eu vou usar o Z. Aí eu vou colocar o nome do composto normal, 2-cloro, but 2 enos. E vou botar o Z, porque eles estão na posição do mesmo lado, os dois maiores. Já aqui eu vou botar o trans. Como são diferentes, eu não vou usar o trans, eu vou usar o E. No lugar do trans, eu uso o E. Então, é a mesma coisa, só que eu só troco cis por Z e trans por E. Vamos exercitar aqui um pouquinho. Admite isomeria geométrica o alceno. Vamos lá. 2,3-dimetil, 2-hexeno. Aí eu vou montar o hexeno. Hexa, vou montar. Olha, ó. Hexa. Aqui, ó. Vem aqui, ó. Hexa. Aí eu vou pegar o C dupla C. Aí eu vou perguntar, qual os dois são maiores? Ó, professor, são iguais, ó. CH3 e CH3 são iguais, ó. Então, não ocorre isomeria geométrica. Não é nem cis nem trans. Por quê? Qual é a condição para ocorrer? Os dois ligantes têm que ser diferentes. Então, aqui já não ocorre. E olha, ó. Ligantes, ó. Ligantes. Olha, ó. Ligantes iguais. Ligantes iguais. Então, não ocorre. Vamos para outro aqui. Um peteno. Olha aí, de cara aqui você vê que são iguais, ó. De cara você vê que são iguais, ó. De cara, ó. Ligantes iguais. Então já não vai ocorrer isomeria geométrica. Vamos para outra. Aí, ó, essa outra aqui, olha, ó. Eu tenho ligantes diferentes e ligantes diferentes. Ocorre isomeria geométrica, sim, ocorre. Nesse caso aqui, é mais para cis, ó, que os dois maiores estão em cima, os dois maiores. Então, ocorre isomeria geométrica nesse caso. Então, opção correta, letra C. Beleza? Nesse outro aqui, vamos ver se vai ocorrer ou não, ó. Eu tenho aqui, ó, olha, ó, CH2 e CH3 é diferente do CH3. Ó, é diferente. CH2 e CH3 ocorre, ó, os ligantes são diferentes. Cada carbono da dupla tem ligantes diferentes. Então, ocorre isomeria geométrica. Sim, ocorre. Gente, alguns compostos desse tipo, você só diz assim, ocorre isomeria geométrica. É cis ou trans? Você vai desenhar se você quer a forma cis ou se você quiser a forma trans. Na realidade é isso. Uma questão famosa que caiu sobre isomeria geométrica foi a questão do Enem. Ele fala aqui, os feromônios são substâncias utilizadas na comunicação entre indivíduos de mesma espécie. Né? O primeiro feromônio isolado de um inseto foi o bombicol, substância produzida pela mariposa do bicho da seda. Então, gente, quando eu mostrei no início aquilo ali, isomeria geométrica, o que foi que aconteceu? O pesquisador, ele produziu um composto, porque o que atraía seria o composto cis. O cis atraía os machos. E ele produziu o trans, que tem a mesma fórmula, só modificou os ligantes. Né? Eu modifiquei os lados dos ligantes. Só isso daí que mudou o efeito. Ou seja, o isomeria cis e trans tem propriedades físicas diferentes. Ele vai ter. E no caso, propriedades químicas também, algumas, né? Então eu vou ter aqui. Então ele pergunta bem aqui, qual dessas aqui vai ter, ele pergunta aqui, ó, o uso de ações de controle de inseto praga está de acordo com o modelo
preconizado para a agricultura do futuro. São agentes altamente específicos e seus compostos químicos podem ser empregados em determinados cultivos, conforme ilustrado o quadro abaixo. Beleza. Aí ele quer saber aqui, ó, considerando essas estruturas químicas, o tipo de estereoisomeria apresentada pelo bombicol é também apresentado em qual desses? É isso aí, no controle de qual inseto desses aqui, ó. Então ele quer saber qual a propriedade. Se você observar, ele não fala aqui sobre a parte de isomeria geométrica. Ele não fala, né? Ele não fala. Você teria que saber. Por quê? Porque eu tenho duplas ligações. Ó, se você observar, eu tenho um duplo aqui, tenho um duplo aqui. Eu tenho dupla ligação e tenho dupla ligação aqui. Então, você vai observar qual deles tem dupla. Aqui tem dupla. Observa aqui. Mas aqui é C dupla O. Eu tenho que ter C dupla C. Qual é o composto que tem C dupla C? Esse vindo aqui tem, ó. Esse composto aqui tem C dupla C. Bem que eu tenho um C, ó. Mas esses dois ligantes aqui são iguais, ó. Então não ocorre isomeria geométrica com eles, não ocorre. Então o que eu tenho aqui, se você observar os dois aqui, ó, eu vou ter aqui também no último, ó, no tomate. Olha, ó, no cultivo do tomate, ó, tá aqui um inseto. Então eu vou ter isso aqui, ó, C dupla C. Professor, é isomeria cis ou trans? No caso, né, seria Z ou E, né, porque os ligantes são diferentes. Mas se fosse, seria o que? Olha só, eu vou passar bem que tem hidrogênio em cima e aqui tem hidrogênio em cima. Se você observar, os dois maiores estão embaixo, os dois maiores. Então aqui é a isomeria cis ou Z, no caso desse tipo aqui. Então a opção correta seria no tomate, no cultivo de tomate. Beleza, gente? Então vocês vão exercitar as questões do livro e na próxima aula iremos corrigir essas questões. Beleza, gente? Até mais, para a gente dar continuidade à isomeria espacial, que seria a isomeria óptica. Um abraço, gente.